Olá pessoal, essa é a introdução à programação para engenharias e hoje nós vamos falar sobre computação e algoritmos. Nós já vimos que todo o processo histórico da computação vem sendo construído no sentido de tentar mecanizar o processo de pensamento humano. Então a ideia sempre é facilitar o trabalho dos humanos, o trabalho racional dos humanos, mecanizando aquele processo do pensamento que pode ser mecanizado. A gente começou com as calculadoras e aqueles sistemas que serviam para posicionamento, por exemplo, calculando as marés, calculando a posição de um certo barco, e evoluímos hoje para sistemas com inteligência artificial. Tudo isso se baseia na ideia da programação de computadores por meio de algoritmos. Então, senta que lá vem a história. A ideia da programação de computadores é resolver um determinado problema utilizando um programa que utiliza, por sua vez, instruções do computador. Para poder fazer isso, a gente tem geralmente duas etapas importantes. A primeira é definir qual é o problema, o que nós queremos resolver especificamente. Isso pode parecer pouco, mas é de extrema relevância. Porque dentro da programação de computadores não é possível fazer tudo. Então não dá para a gente simplesmente instruir um computador de qualquer jeito. É preciso levar em conta as características da forma como o computador opera para que a gente possa passar instruções que ele consiga executar. Então esse é o primeiro ponto, de saber exatamente qual é o problema que eu quero resolver. E então é o que. É o que estamos querendo resolver. Na sequência, sim, nós vamos passar para o desenvolvimento, que é como. Existem linguagens de programação nos quais nós conseguimos escrever os programas em linguagem humana, geralmente, né? Então nós vamos escrever utilizando palavras como inglês, português, geralmente o inglês, né? Que é a língua dominante da tecnologia hoje em dia. Então, na linguagem de programação, nós vamos utilizar palavras específicas que têm a ver com aquela linguagem de programação. Então, ela vai ter uma sintaxe, uma semântica específica daquela linguagem. O algoritmo é algo mais genérico. Ele vem trazer um formato um pouco mais genérico. Então, um algoritmo, a gente consegue, definido o algoritmo, a gente consegue, a princípio, escrever essa resolução em qualquer linguagem de programação. Então, o algoritmo é uma solução para um problema dada por uma sequência de passos. E essa sequência de passos, elas têm que atingir um objetivo muito bem definido. Por isso, da importância da definição do problema. O algoritmo ainda não é um programa de computador, mas ele já tem instruções explícitas o suficientes e precisas para que ele possa posteriormente ser traduzido em qualquer linguagem de programação. Então, se você é um bom escritor de algoritmos, um bom projetista de algoritmos, digamos assim, você já tem aí o passo mais importante. Depois é apenas colocar isso no formato de uma linguagem de programação específica. Um código, que é o que a gente chama geralmente de algo escrito em linguagem de programação, é o que vai então ser efetivamente interpretado e executado pelo computador, em contraste com um algoritmo que pode ser descrito até mesmo em linguagem coloquial ou utilizando outras técnicas gráficas, como por exemplo o fluxograma. O algoritmo ele tem algumas características importantes. Primeiro, cada passo é uma instrução que possa ser realizada, em particular por um computador. Em segundo lugar, a ordem dos passos deve ser precisa. Então eu tenho que dar os passos na ordem que eles devem ser executados. E terceiro, ele deve ser finito. Apesar disso ser, a princípio, óbvio, nem sempre é tão óbvio assim. Vamos pegar aqui um algoritmo que a gente utiliza no nosso dia a dia. Esse é um verso aqui de um shampoo. Então, o modo de usar. Aplica nos cabelos molhados, massageando o couro cabeludo por alguns instantes e deixe agir de 1 a 2 minutos antes de enxaguar. Tudo bem, né? Então são
cada passo aqui é uma instrução que pode ser realizada. Aplique no cabelos molhados, massageie o couro cabeludo por alguns instantes. E então eu vou deixar aí alguns instantes, vai da interpretação de cada um, né? Deixando agir de 1 a 2 minutos. Então também vai aí do seu desejo, né? Para um computador já seria complicado, tá? Não tem espaço muito para manobra. Esse alguns instantes eu teria que especificar o número de segundos e também, deixando agir aí, eu tenho que especificar o número de minutos. Antes de enxaguar, né? Então aí não fala para enxaguar, né? Primeiro, né? Tem esse problema, não fala que é antes de enxaguar, né? Aí está implícito. Um humano conseguiria entender que eu vou enxaguar depois. E aí tem uma parte importante aí, né? Que é repita a operação. Então, o que você faria se você tivesse que seguir essas instruções, nesse caso? Bom, se fosse um computador, o que você acha que ele faria nesse cenário? Bom, se você escolheu a opção, ele repetiria indefinidamente, você acertou, né? Então, nesse caso, como sempre o modo de usar termina com repita a operação, não existe nada aqui que diria para um computador ou um robô parar isso em algum momento. Então ele ficaria eternamente lavando seus cabelos, ou até que a água acabasse ou o shampoo acabasse. Então, podemos considerar que esse algoritmo aí tem todas as características que nós definimos. Bom, aí cada passo, né, os passos não estão muito definidos, né, tem uma frase só que inclui todo o processo, mas ele inclui instruções que podem ser realizadas. A ordem aí está razoavelmente precisa, o enxaguar não está muito bem explícito, mas ok. Infelizmente ele não é um algoritmo finito, né, então a gente tem problemas aí nos 3 passos. Vamos tentar melhorar isso com um exemplo. Então vamos projetar aqui o primeiro algoritmo para um problema, nesse caso não é computacional, mas ele serve aqui como do aspecto didático. O problema é trocar uma lâmpada no teto. Vamos começar com uma especificação bem simples, que é remova a lâmpada queimada e coloca a nova lâmpada. Fim. Bom, esse é um algoritmo, né? Meio no estilo aí do que foi feito lá do shampoo. Mas eu não sei se ele está muito bem colocado. Um dos problemas aqui é o que é necessário para eu poder acessar e remover a lâmpada? Se eu estivesse dando instruções para alguém que não, para um ser inanimado, né? Um robô mesmo, um computador, ele não tem inteligência suficiente para saber, por exemplo, que ele tem que talvez colocar uma escada embaixo da lâmpada, né? Que ele tem que tentar acessar isso, né? Remover a lâmpada é algo muito direto. Então vamos tentar fazer um pouquinho melhor. Segunda especificação: posicione uma escada debaixo da lâmpada queimada. Suba na escada até que a lâmpada possa ser alcançada. Gire a lâmpada queimada no sentido anti-horário até que se solte. Então aí já começa, né, instruções muito mais precisas, né, para qualquer um entender. E coloca a nova lâmpada. Mas aí, né, qual que é o problema desse ponto? Esse quarto passo ele está indefinido. Os 3 primeiros estão muito bons, razoavelmente bons, até soltar a lâmpada. Depois eu colocar a nova lâmpada não está condizendo com os 3 primeiros. Então o que é necessário para colocar a nova lâmpada? Vamos especificar outro algoritmo. Posicione uma escada debaixo da lâmpada. Suba na escada até que ela possa ser alcançada. Gire no sentido anti-horário até que se solte. E escolha uma lâmpada da mesma voltagem da removida. Então olha como que eu já estou refinando mais o algoritmo. Posicione a nova lâmpada no soquete. Gire a lâmpada no sentido horário até que ela se firme e desça da escada. Ok, me parece muito bom. Esse algoritmo aqui já está muito mais específico. Mas, e aí, notem que a sequência está bem definida. Mas tem um problema aí que poderia surgir. Talvez, né, eu cheguei em casa, por exemplo, à noite e olhei e a lâmpada estava apagada. Né, ou durante o dia, né, a lâmpada está apagada. Bom, mas será que ela está realmente queimada? Ou será que ela só está, né, não está ligada? Então, o que a gente poderia fazer para testar isso? Uma forma de fazer, uma estratégia do algoritmo, é utilizar um tipo de seleção ou condição. Então, vamos lá. A gente começa com o seguinte. A primeira coisa que nós vamos fazer é verificar se a lâmpada está mesmo queimada. Então, eu vou acionar o interruptor. Né? Assumindo que a lâmpada está apagada,
né, que eu acho que ela está queimada, eu vou acionar o interruptor. Se a lâmpada não acender, então o que eu faço? Aí sim eu vou executar. Então eu pouparia todos esses passos aí, A, B até G, se, por exemplo, né, a lâmpada está apagada só porque ela não está acesa mesmo. Né? Então eu vou lá, aciono o interruptor. Acendeu, não preciso fazer nada. Não acendeu, eu faço todo o processo que a gente já tinha visto antes. Então, o condicional nesse passo 2 permite verificar se eu preciso realmente executar o bloco de ação. Então, esse bloco de ações entre A e G só vai ser executado se a condição for verdadeira, ou seja, se a lâmpada não acender. Mas ainda temos uma melhoria possível. Como é que eu tenho certeza se essa nova lâmpada funciona? Porque eu posso ir lá, subir a escada, trocar a lâmpada, eu desço, acendo e não rola, né? A lâmpada nova não acendeu também. A gente pode substituir, ela também está com defeito. Então vamos colocar aí mais um nível de detalhamento no nosso algoritmo. Olha aí, já está grandona, hein? Então, aciona o interruptor. Se a lâmpada não acender, então posiciona uma escada debaixo da lâmpada, suba na escada até que a lâmpada possa ser alcançada. Aí eu vou, gire a lâmpada que não funciona no sentido anti-horário até que ela se solte, escolha uma nova lâmpada da mesma voltagem que é removida, posiciona a nova lâmpada no soquete, gira a lâmpada no sentido horário até que ela se firme. Se a lâmpada não acender, então gire a lâmpada que não funciona no sentido anti-horário até que ela se solte, escolha uma nova lâmpada da mesma voltagem da removida, posicione a nova lâmpada no soquete e gira a lâmpada no sentido horário até que ela se firme. E por fim, desça da escada. Mas esse algoritmo está meio desorganizado, né? Ele não está tão legal. E outra coisa, né? Tem um problema. Pode ser que eu troque a lâmpada, escolha uma nova lâmpada e essa segunda lâmpada também não esteja funcionando. Então vamos melhorar isso aqui? Esse algoritmo está meio bagunçado, vamos deixar ele mais elegante. Então essa é a ideia, né? Agora temos uma nova tentativa usando o condicional, mas se mesmo essa segunda lâmpada também for defeituosa, então vamos deixar aqui agora um algoritmo, que agora vai ser o último, prometo, um algoritmo elegante, bem bonitinho aqui com as instruções. Acione o interruptor. Então a gente sabe que o interruptor ali está aceso. Se a lâmpada não acender, então posicione uma escada debaixo da lâmpada. Suba na escada até que a lâmpada possa ser alcançada. Enquanto a lâmpada não acender, né, então enquanto ela não acender, o que eu vou fazer? Girar a lâmpada que não funciona no sentido anti-horário para que ela se solte. Então mesmo que eu tenha na anterior, né, ela não tenha se acendido, eu vou soltar ela de volta, escolher uma nova lâmpada, posicionar a nova lâmpada no soquete e girar. E faltou aqui, peraí. Ah não, eu já estou incluindo, né? Estou tirando ela. Então o A tira a lâmpada, o B escolhe uma, o D finalmente posiciona a nova lâmpada. E aí, o que vai acontecer, né? Isso é feito, A, B, C e D é feito enquanto a lâmpada não acender. Então enquanto ela não acender, eu vou trocando por novas lâmpadas disponíveis. Então isso vira aqui um teste de repetição. A repetição no passo 3 faz com que o trecho ABCD que está abaixo seja executado enquanto a condição for verdadeira ou positiva. Quando a condição de parada é alcançada, segue para o passo 4. Então isso difere, reparem, do algoritmo lá do shampoo, porque o shampoo só estava repita a operação. Aqui não, eu vou repetir enquanto a lâmpada não acender. Assim que ela acender, eu posso parar e descer da escada. Note agora que o número de passos será indefinido, ou seja, eu não sei se eu tiver uma quantidade aí de lâmpadas novas para testar, eu não sei quantas eu vou precisar testar. Então, ela é indefinida, mas ela é finita, ou seja, desde que eu tenha, obviamente, uma das lâmpadas esteja funcional, eu vou finalizar esse algoritmo em algum momento. Tá? Muito bem, então, qual que foi a ideia aqui, né, desse exemplo? Mostrar que a gente pode pegar um algoritmo inicial e refinar esse algoritmo até que a gente tenha algumas questões importantes, que é chegar em instruções que possam efetivamente ser executadas pelo computador, no nosso caso. Né? No exemplo aqui é por um humano, né? Mas poderia ser por um computador. Até quando a gente refina? A gente refina até o ponto que a instrução está bem escrita
suficiente para ser entendida como uma instrução única. Outro aspecto, outro ponto importante, como especificar os passos da forma menos ambígua possível, né? Então, isso é extremamente relevante de se pensar. Quando eu tenho um passo, eu tenho que pensar que ele não pode estar ambíguo, né? Que ele tem que estar exatamente da forma como ele deve ser feito, sem nenhum tipo de ambiguidade. Terceiro, eu tenho mecanismos disponíveis para deixar o algoritmo mais compacto. Se eu puder deixar ele mais compacto, é melhor. Foi o que a gente fez na sexta execução. Então, a sexta execução deixou ele mais compacto ao deixar uma repetição ali explícita. E o quarto e último passo, né, o quarto e último aspecto, é como garantir que os passos eventualmente finalizarão. Então, de algum modo, eu tenho que garantir isso, ou pelo menos assumir que isso vai ter uma condição verdadeira. Bom, se você já entendeu esses pontos principais, você já está pronto para começar a projetar os seus próprios algoritmos e, em breve, os seus próprios programas de computador.